Como a China vem crescendo como vem crescendo e assumindo a liderança em tantas áreas como energia, tecnologia, celular, carros elétricos, baterias e outras coisas no mundo, passando ou pelo menos sendo equivalente a países europeus, aos Estados Unidos e a países asiáticos. Que estratégia que eles tiveram para fazer isso e por que esses produtos estão sendo produzidos mais baratos e mais competitivos do que outros? É porque eles têm uma mão de obra mal paga, mal qualificada ou eles estão adotando outras coisas? Que tipo de mudança e postura que o país teve que adotar para dar um salto desses e chegar na situação que eles chegaram agora? E como que a interação com o Brasil e Estados Unidos bastante mudou o cenário atual e o que isso está trazendo de bom e de ruim para a China, para o Brasil e que lições que a gente pode tirar disso? Um assunto enorme, complexo, cheio de nuances, que aqui no Não Ficção, onde a gente traz ciência do dia a dia com especialistas, demanda um especialista em China, que é o Alexandre Leite, que é economista e doutor em ciências sociais, docente e pesquisador do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB, e é também coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Ásia-Pacífico e membro do Instituto de Estudos da Ásia da Universidade Federal de Pernambuco e criador também do projeto Saciar, que fornece alimentação saudável para a população em situação de vulnerabilidade de João Pessoa. Bora ter essa conversa com ele, muito legal, que eu esperava há muito tempo ter por aqui. E antes de partir para a nossa conversa, esse episódio aqui tem um apoio cultural. Essa aqui é a coleção Breve História da Editora Fundamento, que é uma coleção de 6 livros essenciais. Eles são A Breve História do Mundo, A Breve História do Cristianismo, A Breve História das Guerras e Breve História do Século XX, do Geoffrey Blaney. Também tem A Breve História da Riqueza, do William Bernstein, todos best-sellers internacionais. E tem um livro sobre o qual eu posso falar particularmente mais, que é Uma Breve História da Ciência, da Patrícia Fara, ou Patrícia Fara, que é uma historiadora da ciência, autora de best-sellers internacionais e mais do que qualificada para escrever sobre o surgimento e a expansão da ciência pelo mundo, com uma sensibilidade de quem vai além dos indivíduos geniais avançando o conhecimento que a gente costuma encontrar. Você pode encontrar cada livro desses individualmente à venda no site deles, mas é claro que o descontão mesmo vem quando você compra o kit com todos os livros. Você vai ver que é um conteúdo acessível, envolvente, ótimo para matar sua curiosidade. Boa leitura! Então, antes de tudo, Alexandre, muito obrigado pelo privilégio da conversa aqui. É uma de uma série de conversas que eu quero ter e eu já queria deixar as pessoas no clima do porquê, o que está desdobrando aqui. Já tem 5 ou 6 anos que eu faço vídeos no canal contrastando, por exemplo, a imagem que as pessoas fazem da China com o que a China produz em termos de tecnologia, de avanço, de outras coisas. Não porque a China em particular seja um lugar em especial, mas porque ninguém questiona aparelhos suíços, aparelhos alemães, aparelhos japoneses, aparelhos dos Estados Unidos, mas produto chinês sempre teve uma outra conotação. E eu vi isso mudar. Eu acompanhei. Eu tenho uma conhecida que trabalhou como tradutora para exportadores chineses que estavam vindo para a feira de ferramentas aqui em São Paulo, e ela falou, olha, eu representei uma empresa que estava buscando quem queria comprar as ferramentas deles para rotular e vender, né? Eu não lembro o termo, mas etiqueta branca ou coisa assim, para comprar, colocar o nome da marca e pôr à venda. E ela falou, eles fabricam todas as ferramentas, das ferramentas ruins de R$100 às ferramentas de primeira linha de R$1.000. E eles vendem por 15, 20, 25 dólares. Então, assim, você escolhe se você quer um produto de primeira linha ou de um produto ruim. O produto chinês ruim é por escolha de quem está comprando. Mas eles têm condições de fazer o bom. Como é o caso do iPhone, como é o caso de outras coisas. Agora eu tô vendo isso acontecer com carros. Tem, se eu não me engano, a Chevrolet tá lançando um carro elétrico que é um carro chinês. Eles só estão colocando o logo da Chevrolet e vendendo aqui. Eu não tinha noção que já tinha chegado nesse ponto. Mas até aí era dessa forma distante, vendo a coisa como uma mudança lá. Agora, vou dizer que pelos últimos 2 anos, o último ano principalmente, não tem um tema de tecnologia que eu não pesquise que involuntariamente, mas inevitavelmente, a discussão caia em os Estados Unidos estão em declínio ao fazer isso e a China está em ascensão e está tomando o lugar deles. Então, assim, surreal. Carro elétrico é o mais óbvio, já foi essa discussão. Carro elétrico meio que desenvolvido nos Estados Unidos, mas quem lidera em produção e exportação hoje é a China. Só sobrou a Tesla como marca americana dando conta disso, mas que está em declínio, em parte por causa do dono. Outras coisas que eu falei recentemente. Celular, vou dizer,
A Apple anunciou agora o iPhone 17 com mais bateria, com isso aquilo. A Xiaomi lançou o Mi 17 Pro com o mesmo nome, com o mesmo desenho, mas extremamente mais capaz do que o iPhone em câmera, tela, sistema, processador, que era uma coisa que a Apple teve liderança pelos últimos anos todos e já parece que não mais, embora seja Qualcomm, não seja um processador chinês. Energia, eólica e solar, até nuclear. Fui fazer vídeo sobre isso e as três, desenvolvido e refinado nos Estados Unidos, a China assumiu a liderança, desenvolveu tecnologia própria e agora está produzindo. Com um tiro no pé do governo atual dos Estados Unidos falar não vamos mais comprar painel solar e usina eólica. Então eles escolheram se retirar da competição pelo futuro, de uma tecnologia que é surreal como ela consegue entregar energia rapidamente, em demanda. Estão pagando preço por isso lá. Mas outras coisas também, de tudo, assim, metais, ímãs, enfim, eu tô absurdado como eu tô vendo essa transição para cada conteúdo que eu produzo, de ver um país assumindo o protagonismo do outro. E eu quero uma, uma aula sobre isso. Eu quero uma informação embasada sobre se é o caso mesmo, por que está acontecendo, o que planejamento que envolveu para a gente estar vivendo essa realidade agora em 2025 e lições pra gente aqui no Brasil, se a gente podia embarcar nessa ou não, ou por que não conseguimos competir da mesma forma, o que a gente pode aproveitar disso quando a gente está vendo esse chacoalhar e essa disputa de duas potências pela liderança mundial. Então, obrigado por tudo, mas já queria deixar a introdução da conversa como essa. Me dá algum exemplo, alguma tecnologia para me dizer, ou, enfim, algum recurso para me dizer como que a China está assumindo a liderança e o que isso envolve, o que envolve para chegar nesse ponto. Tá, vamos. Eu vou começar com o seu primeiro exemplo da discussão dos produtos, né? Produto chinês é de baixa qualidade, e de fato, a gente não precisa ir para a China para poder verificar isso. A gente consegue ir no mercado, né, ou em 3 lojas distintas e aliar 3 tipos de panelas e provavelmente a gente vai ter qualidades distintas com o tipo de produto e com a destinação, o mercado consumidor daquele produto. Então, obviamente, se alguém queira comprar, vou usar um termo, né, o exemplo talvez mais pejorativo que eles usaram com a China durante muito tempo na história, são os guarda-chuvas, né? Então, se eu quiser comprar um guarda-chuva de péssima qualidade, eu posso procurar e comprar um guarda-chuva de péssima qualidade, mas se eu quiser comprar um guarda-chuva de excelente qualidade, eu tenho certeza que eles vão ter um guarda-chuva de excelente qualidade por essa medida. Seria muito inocente da nossa parte pressupor que uma classe média crescente, como a da China, com um nível de renda que está subindo bastante, inclusive com um surgimento de uma classe de super ricos na China, que eles iriam consumir o mesmo tipo de guarda-chuva que a população da área rural da China consumiria. Assim, pensando bem de forma bem simplória, seria uma inocência muito grande da nossa parte. Mas tem um outro exemplo que eu acho que é interessante. Deve ter coisa de uns 8 anos atrás, quando estava acontecendo a reforma do aeroporto de Viracopos. Certo. Eu sou velho, então eu já virei fonte primária. Para quem conhece Viracopos antigo, era um aeroporto completamente horizontal, né? Ele não era andares. É o principal hub de distribuição de mercadorias, né? Das cargas da região, do Brasil, mas da região principalmente. E de repente o pessoal olhou para Viracopos e viu que Viracopos não estava comportando o que precisava ter. Certo. E aí Voei em 2014 lá e vi o que era o aeroporto antigo, assim, um terminal pequeno, você já pequeno. saía na pista, ia pro avião e tal. Exatamente, a gente caminhava pela pista, né? Não posso falar isso porque uma pessoa também, a gente caminha pela pista. Mas quem vai em Viracopos hoje vê um outro aeroporto. Fingers, né? Os braços mecânicos, todo o processo e tal. E aí que está a parte interessante. Nesse exato momento, é o olho de quem pesquisa, né? A gente acaba ficando viciado com essas coisas. Eu andando pelo aeroporto, era uma transição de voos, e eu parei em frente ao controle dos Fingers e ele estava todo em mandarim. Ou seja, todo aquele equipamento que foi comprado para poder. Depois eu fui pesquisar, fui atrás, né? Pesquisador é isso, né? A gente começa a ver um evento, fica curioso e vai atrás. E aí eu descobri que uma parcela significativa dos equipamentos que foram utilizados na modernização
de Viracopos, que hoje é um aeroporto, um hub considerado é, que aceita, que está dentro de um padrão tecnológico mais avançado, frente ao que era antes, uma parcela Uhum. significativa daqueles equipamentos todos que são utilizados no aeroporto são chineses. Então, assim, e aí a parte mais bacana, agora é quase anedótico, né? Eles estavam cobrindo a parte em mandarim com fita crepe e colocando a tradução em português, cara, bem Certo. nossa, né? Que era a fase de adaptação do pessoal que ia trabalhar com aquela maquinaria, porque eles não conhecem, obviamente, ninguém tem a obrigação de conhecer, né, a forma escrita do idioma chinês, é difícil, quem vê sabe que não é simples. E aí depois eles começaram a colocar umas chapas por cima, umas placas com os dizeres em português do que fazia, ou até a tradução para o inglês. Ou seja, se a gente fez uma modernização de um aeroporto do tamanho da importância, da relevância que é Viracopos, utilizando maquinaria, equipamentos de tecnologia, né, automação chinesa, seria também uma inocência da nossa parte a gente partir do pressuposto ou imaginar que aquilo ali seria de baixa qualidade, porque a gente não, em sã consciência, a gente não compraria produtos de baixa qualidade para poder automatizar e modernizar o aeroporto como Viracopos. Um outro exemplo que é interessante é que uma parcela significativa das nossas linhas de transmissão no Brasil são todas elas chinesas, né? Então, por onde passa, né, não é a base geradora. A gente pode até discutir a base geradora mais à frente, mas a condução dos pulsos, né, são produzidos por chineses, né? Os painéis fotovoltaicos que a gente utiliza hoje naquelas imensas cidades de captação solar são majoritariamente produzidos pela China. E aqui eu posso falar, eu estou numa região que está passando por uma transformação, né, não vou entrar no detalhe da transição energética, na parte crítica da transição energética, mas a gente está dentro da transição energética e a região Nordeste, ela é uma região que tem uma relevância significativa por conta dos braços de vento e por conta da incidência solar. Sim. Então, hoje, os estados do Nordeste são os estados que estão sendo preferencialmente mirados para poder serem realizados investimentos de torres eólicas e de captação fotovoltaica. E essas Uhum. placas todas, que é a parte ruim para a gente, é que o insumo é brasileiro, esse insumo brasileiro ele é exportado, a China pega um recurso, um insumo relativamente básico, né, é, a gente gasta pouco no nível de preparação desses insumos, então ele é vendido como commodity. A China pega esse commodity, transforma em placas de captação solares e utiliza. Então, todos os planos de refazer as captações, por exemplo, nas cidades, de melhorar a captação regional. E aqui no Nordeste a gente tem espaços de tamanho de cidades. Cidades de 200 mil habitantes, o espaço todo tomado com placas de captação solar, geração de energia solar, e esse painel é chinês. Então, é muito ainda, eu vou forçar um pouquinho o argumento, é muito década de 80 do século passado a gente entrar nessa pilha errada de falar que os produtos chineses são de baixa qualidade. Os Uhum. veículos estão aí para poder mostrar, talvez esse seja um exemplo mais interessante, porque ele vai começar a povoar o nosso dia a dia, né? E a gente vai começar a ver, eu ainda acho que os preços estão elevados, mas é uma tecnologia nova, então eu entendo que é o preço de entrada da tecnologia, e daqui a um tempo a gente tem uma curva de achatamento para poder reduzir o preço daquela tecnologia. Como está acontecendo com o painel solar, né? Que pelo menos na China já tem um ano e meio que o custo de produção de watt de energia está abaixo do que era o ridiculamente barato até ontem, que é energia fóssil, né? Sim, sim. E eles ainda não conseguiram fazer a transição, mas depois a gente pode voltar nessa discussão ainda, porque eu lembro, a gente está em 2025, 2024, o governo chinês soltou um documento oficial, né, na área de relações internacionais, o povo costuma chamar de livro branco, mas não é um livro para a área de defesa, é um livro de planejamento da transição energética, porque eles já identificaram que eles precisam dar um salto. E, curiosamente, eles participam muito bem da transição energética em outros países. Né? Tem alguns amigos da geografia que falam que isso é sinais de salto de potência para país que tem a grande possibilidade de se tornar um grande centro hegemônico.
né? Minha Uhum. perspectiva, bem própria, é que a gente está passando por uma transição, né? Estamos vivenciando, isso é um elemento muito interessante para, assim, passagem de século XX para século XXI, estamos vivenciando uma transição hegemônica. Mas eles Ah, não usam esses termos, tá? Eles são muito cuidadosos. Eles não usam dominação, eles não usam hegemonia, eles gostam de usar muito mais o pacífico, né? A ideia do uma liderança. sofrimento, mas nem liderança eles estão muito de usar. Se a gente pegar os documentos e folhear, a gente não encontra muito isso, não. Ah, estamos buscando desenvolvimento, né? Estamos buscando tirar o atraso, por exemplo, na área de tecnologia ainda tem alguns setores de atraso, então eles estão Uhum. buscando. É uma ideia de catch-up, muito mais de buscar e tentar alcançar o que já tem à frente, do que aquela percepção assim, dominar, vamos dominar o mundo, sabe? Assim. É um catch-up, mas assim, vou pegar o caso de energia. Tem um vídeo nosso aqui sobre, acho que é o de energia nuclear, em que eu coloco o gráfico de produção de energia dos Estados Unidos e da China. E o gráfico de produção de energia dos Estados Unidos, ele sobe, 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 da década de 90, e entra num platô. Porque as novas máquinas, novos equipamentos, novas lâmpadas consomem menos energia do que anteriores, são mais eficientes e tem uma transição energética que estava programada, planejada e acontecendo lá, né, de você aposentar reatores ou usinas a carvão e substituir por novas tecnologias. Então, abertamente ou não, eles estão fazendo uma transição e, de certa forma, reduzindo a emissão de CO2 ou não crescendo tanto ela. E uma das coisas onde você vê isso é esse platô de produção de energia, que, né, significa que você ainda cresce, mas está ganhando na eficiência e não no volume. E o gráfico dele está ali, 4 terawatts, acho, de produção de energia. E a China estava lá embaixo. E ela vai subindo, subindo, subindo. Ela chega, ela alcança. Só que ela não alcança e para num platô. Eles alcançam e aumentam a curva. E aumentam o ganho. Então, o catch-up, para quem está muito atrás, quando chega, não quer dizer que vai parar no mesmo nível. A coisa vai embora. Eles estão fazendo agora 10 gigawatts, 11, e estão acrescentando mais de um por ano, uma coisa assim. É insano. Então, assim, até fazer uma transição energética numa coisa dessa é surreal, né? Porque eles já instalaram mais de um Brasil de painel solar e um Brasil de energia eólica, e isso não fez muita cócega no resto, porque o resto também é insano de alto. Sim. Então, Então, tem um negócio interessante nisso. Eu vou primeiro entrar na curva. É uma tendência normal, tá? É uma tendência natural que aquele que esteja em estado estacionário tenha mais dificuldade para poder dar novos impulsos para poder acelerar e subir. E também muito de acordo com o tamanho da população, a demanda, de acordo com o setor produtivo. E o programa não é sobre os Estados Unidos, mas vamos ser justos. O setor produtivo dos Estados Unidos não é mais aquela potência que foi há 20, 40, 60 anos atrás. Então, né, e quando está sendo, normalmente quem está puxando esses saltos são indústrias chinesas que estão dentro dos Estados Unidos. Esse é um elemento muito bacana, né? Então tem empresas chinesas dentro do que é o pesadelo do Donald Trump, né? Para ele não tem nada pior por do que ele exemplo, querer que tem antigas fábricas de automóveis que foram convertidas, por exemplo, em fábricas de insumo para automóveis que estão na China e nos Estados Unidos. eu vi isso com terra rara, deles comprarem todas as refinarias de terras raras americanas e, em parte, algumas desmontar, botar todo o maquinário no navio e levar embora. Leva embora. Isso já aconteceu na Alemanha também. Eles compraram uma base siderúrgica na Alemanha, no Vale do Ruhr, desmontaram ela todinha, colocaram ela nos navios cargueiros e montaram ela na margem do Yangtze. Né? Eles têm porque é claro, não faz sentido eles ficarem assim, na cabeça do chinês, obviamente, né? Na gestão chinesa, né? Do chinês, da gestão chinesa. É, eles ficarem produzindo, por exemplo, na Alemanha, gerando emprego para os alemães, quando eles têm uma mega população lá para poder criar emprego. Mas vou voltar para o caso da curva. Então, como a China é como se fosse um veículo em alta velocidade com o motor rodando o tempo inteiro, não faz sentido para ela desacelerar agora. Então, mesmo que ela ultrapasse o nível de produção, a tendência é que a curva dela seja de fato mais inclinada. Né? Ela tende a ser uma curva mais ascendente. E tem um outro elemento.
Se a gente pensar, por exemplo, em nível de crescimento dos Estados Unidos, que está nessa posição de estado estacionário, então ela vai se apresentar como platô, a gente vê, né? Se a gente pegar um gráfico de médio prazo dos Estados Unidos, ele oscila muito pouco, ele não gera dentes. Né? Uhum. Por quê? Porque ela já chegou em fase de maturação, em alguns setores saturaram, e aí ele mantém uma taxa de crescimento que oscila lá entre 0,5 e 1,5, dependendo da época, do governo, das condições, e por aí vai. Já a China, como ela estava atrás, ela tinha que correr numa velocidade maior, por isso que ela tinha taxas de crescimento muito mais avançadas, muito mais elevadas, com indicadores muito mais altos, mesmo que ela tenha reduzido agora no curto prazo. Mas como ela já estava correndo, na hora que ela chega nessa produção de energia, ela vai continuar, ela não vai diminuir o ritmo, até porque a demanda dela é infinitamente maior. A gente está falando de um país com 1 bilhão de habitantes, a gente está falando de um país com uma. Os Estados Unidos também mas com uma densidade geográfica, né, tamanho espacial grande. Algumas regiões elas demandam um volume significativo de capital e energia para poder tornar aquelas regiões habitáveis, para tornar aquelas regiões úteis. Então você tem uma região, por exemplo, no centro-oeste, que é desértica. Então o volume de demanda de energia, de capital, e é uma área que eles estão fazendo para poder passar linhas férreas para poder fazer a ligação do território inteiro. Tem uma área gélida no extremo norte, no extremo nordeste, desculpa, tem uma outra área no norte. Então, são áreas que vão, além do tamanho populacional, além da dimensão espacial, ela vai demandar. Então, ela vai ultrapassar, e a tendência é que ela ultrapasse por um período significativo essa base de produção. Seja nuclear, seja utilizando, a gente tem umas experiências muito interessantes que eu vi fotos de uma pesquisadora da Unesp. Ela foi para o interior da China e fez umas fotos mostrando que eles estão revolucionando a utilização dos painéis fotovoltaicos. Para não Uhum. esgotar o solo, eles estão colocando os painéis fotovoltaicos numa altura maior. Aqui a gente coloca rasteiro ao chão. É o tradicional, Uhum. sempre foi assim. Então tem alguns locais lá que estão colocando os painéis a 1,5 m, 2 metros do chão, porque eles permitem que algumas culturas, alguns cultivos e a utilização do solo continue sendo realizado. Ah, É umas coisas assim muito interessantes e bem diferentes, né? É óbvio que daqui a pouco alguém vai estudar, vai verificar se é válido ou se não é válido, porque tem a redução da incidência solar, então empobrece a fertilidade do solo, tem todos os elementos que são de avaliar no médio prazo. Então, essas fotos que eu vi com essa experiência, é uma experiência de curtíssimo prazo que tem que ser avaliada. Mas, querendo ou não, eles uhum. estão pensando em preservar o solo. Eles estão tentando diminuir o volume de impacto, né, de morte da fertilidade do solo por conta da proximidade do painel solar. São coisas que a gente tem visto, né? E está muito interessante acompanhar isso. E que outras áreas você vê isso acontecendo? Porque, para mim, muitas dessas coisas estão bem relacionadas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de carros elétricos, eles usam ímãs, eles usam baterias, que são duas áreas que eles tomaram para si para ser liderança mundial há bastante tempo. Aí o sistema do carro, o sistema embarcado, é um sistema que para carros elétricos é mais parecido com o sistema de celular, que é outra área que assumiram protagonismo. Aí tem drones, que também tem motor elétrico, também tem bateria, também tem um sistema. Então eu vejo uma nuvem de tecnologias próximas aí que vão caminhando juntas com o desdobramento delas. Então, né, a mesma lógica de ímãs e motor elétrico está na turbina eólica, a mesma tecnologia de chip embarcado e usar o silício está no painel solar. Que outras áreas ou no que a China está avançando nesse passo? O que está assumindo esse tipo de protagonismo ou no fornecimento de um recurso, como é o caso de terras raras, que não é bem o foco da conversa aqui, a gente deve ter um episódio específico sobre terras raras, mas Sim. faz parte de todas as tecnologias, e que outras que a gente pode ver isso. Então, eu tenho visto, eu certamente não domino todas as áreas que a China tem conseguido esses saltos. Mas eu vejo uma sequência muito semelhante ao que você tinha mencionado, é que eles estão conseguindo fazer mudanças significativas em termos tecnológicos da origem do insumo até o produto final gerado com esse insumo. Certo. Então, a percepção que eu tenho, que não é completa, né, é, é que eles estão tendo um cuidado muito maior de controlar, ou de pelo menos ter mais mecanismos de controle da cadeia. Certo. Então, assim,
tem uma região na China que ela é uma das principais fontes de depósito e reserva de elementos de terras raras. A gente não está falando sobre isso, mas é só para usar um exemplo mesmo. Depois a gente pode usar minerais Uhum. críticos que também vão entrar na mesma discussão. E aí o que a China já entendeu, né? Assim, como é que provavelmente o programa que vai falar de terras raras, a pessoa não vai entrar especificamente em China. Então esse caso que eu vou contar, ele é bem de China. A China, lá atrás, nos anos 90, ela descobriu o potencial de terras raras. Como assim? É um insumo tecnológico com uma potência, uma capacidade multiplicadora gigantesca que chega, por exemplo, em armamentos. Chega, por exemplo, em laser de precisão, sabe? Perfeito. Tem uma quantidade. Chega em filamentos, né? Talvez Para seja quem quiser entender essa mais. relação, tem um vídeo sobre terras raras que eu dou esses exemplos. Perfeito. Perfeito, exatamente. Então, nesse período, países, é, vou chamar de desenvolvidos, eu tenho muita discordância desse termo, mas vamos chamar de desenvolvidos, é, entenderam que não valia a pena gastar tempo nem energia extraindo os elementos terras raras, são Uhum. minerais, né? Extraindo os minerais. E eles entenderam o seguinte: vamos deixar os países periféricos extraírem os minerais e a gente compra os minerais deles e continua fazendo o que a gente sempre fez. A gente beneficia, manufatura, transforma em produto de tecnologia. Ok, tá? Vamos continuar ganhando, tá? Esse é o mecanismo. O que a China fez? A China olhou para aquilo e falou o seguinte: tá, se entregar isso pra gente, como país periférico, vamos extrair, vamos tirar o melhor que a gente tiver disso, até que eles descobriram que aquilo ali era uma ponta de uma mega cadeia produtiva que chegaria nas baterias, que chegaria nos filamentos, que chegaria em armas, que chegaria em uma quantidade imensa de outros produtos que eram derivados. A mesma coisa, o mesmo exemplo se aplica a minerais críticos. Eles estão fazendo a mesma coisa. Os países desenvolvidos descuidaram dos minerais críticos e aonde tem espaço para a China entrar e extrair e criar mecanismos de fornecimento por todos os meios, tá? Cooperação, criação de infraestrutura local, eles estão. Eu tenho amigos que chamam de sistema ardiloso, eu chamo de estratégia. Eles têm estratégia. Ardiloso pode ser, né? Assim, numa Mas perspectiva. assim, não tô querendo fazer julgamento sobre os termos e não entendo a estratégia. Vou pegar o que eu entendo. Ou pelo menos o que eu já li alguma coisa sobre. Não vou dizer que eu entendo muito, não. Ah, tem muitos países que têm esses recursos no solo, mas sabem o custo ambiental, econômico, social, que é a extração disso, e optam por não extrair. Vou pegar duas coisas super simples. Cobre. Tem vários lugares no mundo que tem cobre. Os Estados Unidos tem cobre, Europa tem cobre em vários reservatórios, mas é um prejuízo infinito tratar, se você quiser tratar e não deixar destruir tudo, o que sobra de uma mina de cobre. Então você põe na ponta do lápis. Bom, aqui a população reclama se eu extrair. Vão deixar de me eleger se eu deixar poluído. Vou ter que despoluir. Qual o custo para despoluir? Em 30 anos de despoluição, já gastei mais do que eu ganhei com a extração. Por quanto tempo eu vou ter que tratar? 2.000 anos no mínimo. Então, a conta não fecha, não vou fazer isso, vou comprar de quem estiver disposto a, por algum balanço das coisas, assumir essa bucha. Vou extrair madeira. Qual que é o custo? Vou ter que desmatar, leva 200, 500 anos para a floresta crescer de novo e repor isso. Eu quero crescer floresta. Caso do Japão, 100%. É o país que mais viu floresta crescendo nas últimas décadas. Então não vou desmatar minha floresta. Vou comprar de quem estiver disposto a desmatar. Então são os maiores importadores de madeira da Ásia e do Brasil também, onde a gente assume a bucha de fazer isso. Quem recebe essa bucha ambiental aqui no Brasil são certas parcelas da população que não votam no Japão. Então, para isso tá bom. Então, assim, técnica ardilosa, sei, porque é uma opção do que o país fez dentro do sistema dele de não extrair isso. Seria diferente de estar sabotando o recurso de um lugar, não deixar explorarem para você colher o monopólio disso. Não sei se é o que fizeram. Não, então, eu vou passar por tudo isso, tá? Vou começar com uma citação bem humilde, assim. Eu tenho alguns amigos da geografia que eles são da geografia política e eles falam o seguinte: quando um país consegue passar essa bucha para outros países, ele está migrando de posição dentro da ordem internacional como um todo.
Porque só passa a bucha quem tem condição de passar a bucha. E Certo. quem não tem condição recebe e acaba, vamos dizer, aceitando. Não é aceitando, é porque é um mecanismo meio forçado. Então não é bem aceitar. Né? Engolindo. Eu tenho ótimos exemplos sobre isso, eu vou usar alguns deles aqui. Eu tive na China, em uma das visitas de 2015, conversando com um amigo da geografia, um pesquisador do CAS, e eu conto isso para todos os meus alunos, então todos os alunos sabem dessa história. Eu falei assim, olha, eu estava pesquisando land grabbing, né, apropriação de terra para valorização do capital. Ainda é uma parte da pesquisa, porque a China é um país que realiza land grabbing, não que o Brasil também não faça, o Brasil também faz. E aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, mas vocês estão posando de, né, muito bonzinho na história. Vocês compram terras fora da China e utilizam essas terras para poder desenvolver determinadas atividades que elas são prejudiciais em termos ambientais, em termos humanos, das mais diversas formas de pagamentos posteriores que terão que ser feitos por conta dessas atividades. E esse camarada virou para mim um pesquisador do CAS, pago pelo governo chinês. Mas não senti nele aquela percepção assim, tô falando porque eu sou pago pelo governo chinês. Ele tinha essa percepção mesmo, talvez um conteúdo crítico próprio de um pesquisador chinês. Ele falou assim, Alexandre, a gente só compra terra no seu país porque o seu país vende. Se o seu país não vendesse, eu não compraria terra no seu país. Ele me deu um exemplo. Se você, brasileiro, né, com uma quantidade absurda de recursos, vier aqui para a China e falar que quer comprar um território, um terreno, o meu estado vai falar para você que fala assim, não, essa terra aqui é do povo chinês. E eles usam esses termos mesmo, né? Tem um conteúdo ideológico por trás da tecnologia que eles utilizam. E nesse dia, eu tive que falar assim, cara, eu vou ter que, né, abaixar minha cabeça e ficar quieto, porque esse cara vem simplesmente o termo que é usado na minha terra é assim, né? Enfiar o rabo no meio das pernas e é isso. Porque que eu vou falar com ele? Ele me deu uma aula de como que o Estado deve lidar com a questão dos recursos. E aí, voltando ao exemplo que você deu, essa situação, né, de que só país que tem condição de entregar essa responsabilidade para os outros pegam. O que eu vejo, eu não estou falando que é o melhor exemplo, tá? Mas o que eu vejo diferente no caso da China? A China pegou uma bucha que entregaram para ela lá atrás, falando assim, você que vai trabalhar com extração. E ela identificou naquela bucha uma oportunidade. Mas por que eu estou falando que é uma oportunidade? Porque a China passou de uma hora para outra a extrair elementos de terras raras, minerais críticos, estratégicos, todos esses, não só no território chinês. Eles fazem essa extração no globo inteiro. Uhum. Então, assim, já tem investimento para mineração aqui no Brasil, com alguns minerais que o Brasil produz, e eles são extremamente relevantes para essa cadeia produtiva chinesa. Na América Latina, a gente tem uma região chamada Triângulo do Lítio, Argentina, Bolívia e Chile. Cada um com seu modelo, tá? São modelos bem particulares. Eles não são passíveis de comparação, eles são modelos próprios. Né? Um entrega mais para as empresas, o outro é no nível das províncias, o outro é mais liberal, e o boliviano, obviamente, mais estatal. Esse triângulo do lítio, ele atraiu a atenção da China e a China está lá propondo acordos de cooperação, criação, colocar investimento de infraestrutura para poder fazer a mineração e tal. E, para ser bem sincero, eu não tenho ainda um conjunto de informação suficiente para poder falar se ela está pensando nisso em termos ambientais, ecológicos ou não. Fato é que ela descobriu que com elementos de terras raras, com minerais críticos e com minerais estratégicos, ela tem uma oportunidade de criar, de controlar uma cadeia produtiva enorme que chega num produto final de altíssimo valor adicionado desde o princípio. Então ela compra reservas na Noruega, ela compra reservas no Brasil, ela compra reservas na Argentina, ela compra reservas em países africanos, cada um com seus metais específicos, tá? Cobalto, cobre, lítio, tem dos mais diversos. E ela está criando um mecanismo de construção. Qual é o ponto que eu acho mais interessante? É que quando está chegando próximo do final, do que a gente acharia que seria o produto final,
ela cria um mecanismo de tentáculos e aquele produto final vira outros 10. Sim. Então ela identificou aonde que aquele insumo se transforma num insumo fundamental para poder criar um ganho competitivo, vamos chamar assim, dentro do mercado. Então, a gente olhando daqui, a gente está olhando uma bateria, que ela está, inclusive, ela está evoluindo de forma significativa na produção dessas baterias. Ela está fazendo um mecanismo de colocar as universidades dentro desse processo, o capital estatal, um pouco do capital privado e os mecanismos de cooperação, de investimento e tal, para poder trazer esses insumos, para poder criar mecanismos mais eficientes, para poder criar produtos com um grau de inovação maior, a geração de tecnologia para o setor de inovação, de informação, telecomunicações e informação está dando saltos gigantescos na China. Então a gente está começando a reparar, e por isso que eu estou falando, né, ela foi o termo ardiloso, talvez não tenha sido, que são os meus amigos que falam, não sou eu não. E eles falam o seguinte, ela pegou uma bucha que foi entregue para ela num sentido negativo, né? Vamos piorar a sua condição ambiental, vamos piorar seus indicadores aí. E ela identificou que aquilo ali poderia ser uma mega oportunidade e ela devolveu aquilo na forma de produtos com valor adicionado muito elevado. Isso incomoda, né? A gente está dando Trump aqui, é a segunda vez, já daqui a pouco ele brota do chão aqui. Mas o Trump fica absurdamente incomodado com a China controlar, por exemplo, esses insumos, que é ponto, inclusive, da discussão dele, né? A China falou que vai diminuir o volume de terras raras né, insumos terras raras que ela estava vendendo para os Estados Unidos. Os empresários estadunidenses, obviamente, estão desesperados, e aí eles vão e pressionam o Trump, e o Trump vai e pressiona com as ameaças de guerra comercial. Ou manda um representante comercial aqui buscar a associação de mineração, ao invés do governo brasileiro, e falar, ó, se vocês conversarem aí, de repente a gente repensa essas tarifas, né? Exatamente, que é um outro mecanismo de pressão. Né? Vamos entender, ele está fazendo um uso de outro mecanismo de pressão. Mas aí a China, identificando essa oportunidade, o que ela fez? Ela extraiu no seu território durante um período, e depois ela começou a fazer pesquisa pelo globo para ver aonde tinha depósito e reserva desses minerais. E aí ela diminuía as extrações locais e passava essas extrações para essas regiões. É óbvio que elas começam nos lugares que têm mais fragilidade institucional. Né? Então, países mais enfraquecidos, né? Países com arcabouço jurídico mais fraco, né? Ou liberdade, como o chinês falou comigo do Brasil, vocês estão vendendo, problemas seus. Né? E aí ela criou um outro cenário para ela. Agora ela é um grande fornecedor global, ela é um grande produtor de manufaturados com altíssimo valor adicionado, porque tem inovação inserida, tem tecnologia inserida, são produtos que estão sendo demandados por diversos setores, né? E ainda está comprando no restante do mundo para poder ser o controlador dos seus próprios fornecimentos, cara. Deixa eu pegar mais alguns exemplos dessa construção que você deu. Só nessa. Para tirar o lítio da Bolívia, por exemplo, já me aparecem outras duas áreas que eu sei que eles estão liderando, ou, se não em tecnologia, pelo menos em volume, que é ferrovia, trem e depois navios. Grosso dos navios do mundo, grosso mesmo, assim, 90 e tantos por cento são feitos lá. Talvez motor venha da Coreia, alguma coisa o Japão faz, mas Estados Unidos já abriu mão disso faz tempo, a Europa meio que também, até onde eu lembro. Aí você falou da comunicação. Aí os Estados Unidos teve que impor um bloqueio à Huawei, porque senão o 5G mundial não seria AT&T, seria Huawei, porque os chineses desenvolveram isso antes. E deve ter outras coisas que eles estão desenvolvendo nessa mesma linha. E dentro ainda do que você falou, eu dou exemplo no vídeo sobre carros elétricos, de como eles foram escalando a elaboração do produto. Né? Então, eu vou na fábrica de ímãs, no interior de São Paulo, aqui na Grande São Paulo, e eles ainda fazem ímã de ferro. O ímãzão preto, que a gente tem em várias coisas. Eu falei, aí os ímãs de neodímio, ímãs de terras raras. Aí o cara falou, isso a gente não consegue fazer mais aqui. Eu falei, por que não mais? Ele falou, porque antes a gente comprava o neodímio em pó da China, mas eles pararam de fornecer o neodímio em pó. Eles começaram a fornecer só o ímãzinho padrão. Aí a gente,
passou a importar isso. Mas agora eles não vendem mais isso. Agora eles só vendem o motor pronto, que é o que a gente faz aqui. E o próximo passo é eles não venderem nem o motor, é vender só o aparelho que embarca o motor. E eu tô vendo isso acontecer agora, né? Antigamente, todo carro híbrido europeu embarcava um motor ou um sistema de bateria chinês. Agora é o pacote todo. E Toyota tá fazendo isso. Tem carro da Toyota na China e carro chinês vindo aqui para o Brasil, inclusive, que tem uma parte da Toyota, que teoricamente é a pioneira em carro híbrido, e a parte elétrica chinesa, desenvolvida com eles. E agora a gente chega nesse ponto em que os caras não estão fazendo nem mais o motor elétrico ou a bateria. É o carro chinês que você coloca a sua marca americana. E o carro vem desmontado, você só junta as peças e faz aqui. Então, dá para ver o produto ficando mais elaborado mesmo e a margem de lucro em termos do que você entrega ficando muito maior. Mas para você chegar nesse ponto, não tem só o impacto ambiental que você abraça e o processo industrial. Para você fazer um tentáculo de produtos, você tem que ter a capacidade de inovar, de criar essas tecnologias, de gerar novas aplicações. Me conta como que é planejado, ou como que é executado esse processo de você assumir o protagonismo numa área por dentro, do que ele depende em termos de inovação, pesquisa, tecnologia. Entendi. Essa pergunta é fantástica, porque inclusive, a gente pode utilizar o caso do Brasil como contraponto, né? Por O primeiro favor. elemento Infelizmente. é, infelizmente. Então, assim, o primeiro elemento que eu destaco, que eu aprendi muito, foi que eles trabalham com planejamentos longos. E aí, o primeiro contraponto com o caso do Brasil, a gente tem uma dificuldade gigantesca. A culpa não é dos economistas, tá? Por favor, que não é para sacanear com meus amigos. Sou economista, inclusive, então não sacanei comigo mesmo. Mas é assim, Posso contar uma anedota nesse claro, exemplo? Já claro. te interrompendo? Eu tenho um professor colombiano que faz pesquisa no IAG sobre exoplanetas. Esqueci o nome dele agora. Mas um vídeo que eu fiz há uns 10 anos sobre detecção de planetas fora da Terra. E ele trabalhava no Observatório do Chile. E essa pergunta, assim, ficou gravada na minha cabeça. Porque eu falei, mas professor, por que ir para o Chile? Esse observatório só tem lá? Tem que ser nos Andes? Tem que ser, né, no ar rarefeito? Coisa assim. Ele falou, não, o tipo de observação que eu faço dava para fazer aqui. Eu falei, então por quê? Ele falou, porque um planeta meu tem uma órbita de 3 a 5 anos. E eu preciso ver ele passar na frente da estrela pelo menos 2 vezes. Então eu preciso observar o mesmo planeta por 2 órbitas, pelo menos, o que dá de 8 a 10 anos. E ele falou: eu preciso de um Ministério da Ciência que dure pelo menos isso, para garantir que eu vou ter o orçamento e acesso ao telescópio para fazer isso 2 vezes nesse intervalo. Ele falou, enquanto a gente gravava, enquanto a gente conversava em 2014 ou 15, ele falou: a gente já está no terceiro ministro da ciência nos últimos anos. E eu nem sei o que vai acontecer. E depois daquilo, os cortes foram Degringolou. insanos. Então ele falou: eu só preciso de estabilidade. É o que tem no Chile e não tem aqui, não é observatório. Tinha, tem, sei lá, do Perfeito. exemplo dele. Então, assim, começa nisso, né? Quando a gente vai estudar os planejamentos chineses, a gente estuda planejamento que começou há 50 anos atrás. A gente não estuda o planejamento do governo que acabou de entrar. Então, assim, aí a comparação é cruel, né? O governo acabou de entrar, ele pega tudo que foi feito, isso aqui não serve, vou começar do zero e vou fazer com raríssimas exceções, tá? Raríssimas exceções. Mas no caso deles é assim, saiu um Jiang Zemin e entra o Hu Jintao vai pegar o que o Jiang Zemin planejou, o que foi planejado inclusive antes dele, e ele vai dar uma olhada na linha histórica e falar assim, aonde que a gente está? A gente está nesse ponto aqui, a sua obrigação é dar continuidade desse ponto para frente. Aí o Hu Jintao sai, entra o Xi Jinping, e o Xi Jinping fala assim, ok, eles inclusive têm um mecanismo de revisar, fala assim, olha, eu peguei o governo e Hu Jintao já deu saltos no que ele tinha planejado. Ele me deu 3 passos à frente. Ah, beleza, então vamos, né, fazer uma revisão do documento, vamos fazer uma revisão do planejamento e eu vou entregar para o próximo que vier, seja quem for, nesse patamar aqui. E quem entrar nesse patamar, que inclusive provavelmente ele vai receber muito à frente, porque o Xi Jinping está voando em termos de política de Estado chinesa, de planejamento, de execução, é uma coisa impressionante. Talvez seja um nome marcante dos oficiais chineses pós-Deng Xiaoping,
Eu acho que Xi Jinping vai ficar marcado, mas isso só a história dirá. E aí ele vai dar continuidade naquilo que Xi Jinping fez, o que é completamente distinto. Então, assim, parece que é uma variável pequena, mas essa é uma variável fundamental, ela é uma variável basilar, assim, em cima dela todo o resto é construído. Então começa com a questão do planejamento. São planejamentos de médio e longo prazo, que o médio prazo é 50 anos. Sério? Então, é. Então eles não estão pensando numa estratégia para resolver hoje. Eles estão pensando numa estratégia para tornar a China um estado, um país com um nível de desenvolvimento daqui a 30 anos 50 vezes do que ele é hoje. Né? Óbvio que tem sempre as variáveis de ajuste, tem questões conjunturais. Né? Ninguém espera uma guerra, ninguém espera uma pandemia, ninguém espera nada desses eventos acontecerem. Então, obviamente, tem parada. A China, por exemplo, tem um indicador, eu tenho uns gráficos aqui que mostram que a produção da China, num período de aproximadamente 6 meses, um ano, ela quase foi a zero por conta da pandemia, e aí é isso. Né? Não tem o que fazer. Mas então, o primeiro elemento eu acho que é isso, é um planejamento de médio e longo prazo. E esse Uhum. planejamento de médio e longo prazo, ele lança mão dos instrumentos fundamentais de planejamento. Então, existe uma política industrial, e tô pensando no guarda-chuva política industrial, e aí abaixo vem inovação, ciência e tecnologia. As universidades chinesas hoje elas estão entre as mais procuradas do mundo para as Sim, pessoas fazerem doutorado, pós-doutorado, professor sim. visitante. Ainda mais agora que um visto H1B para entrar nos Estados Unidos custa US$ 100.000 e quebra as pernas de qualquer instituição de pesquisa. Correndo isso de você estar lá, por exemplo, eu coçando minha cara aqui, correndo isso de eu chegar lá, alguém falar assim, cara, o que você está fazendo aqui? Vai embora, você não tem que ficar aqui. É, Não é bem vai embora. Estamos te mandando te para onde a coloquei gente quer. dentro. Então, assim, eu visitei várias universidades na China e tive a oportunidade de ver coisas fantásticas que eu considero como uma política estratégica de atrair mentes. Então, assim, eu fui em 3, 4 universidades só em Pequim que elas tinham departamentos de estudos brasileiros. Isso já faz muita diferença. Estudos brasileiros com os pesquisadores chineses se esforçando enormemente para poder falar português. Eu acho difícil a gente sair daqui para um centro na Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos e chegar num college ou num centro ou num departamento em que as pessoas estão se esforçando a falar português para poder entender o que que é o Brasil. As pessoas pedem, eu quero entender o que que é o Brasil para eu poder entender melhor quais são os mecanismos de relacionamento que eu vou estabelecer com o Brasil. Pesquisadores chineses falando português, um bom português, um português bem compreensível. Então, isso faz parte, debaixo do guarda-chuva de política industrial, como é que você vai fazer inovação sem conhecer uma quantidade enorme de diversidades dos locais, das regiões, do tipo de produto, da demanda que vai ter, né? Então, você precisa conhecer essas pessoas. Então, política de inovação na China é levado muito a sério. O volume de investimento estatal e, em alguns momentos, até associado com a iniciativa privada, que é feito nas universidades chinesas para poder dar grandes saltos de geração de ciência e tecnologia, é algo invejável. Sabe? Quando eu falo algo invejável, é que eu tenho dificuldade de criar um pareamento para isso ao longo da história. Talvez assim, na fase, né, o salto gigantesco do Reino Unido, a fase inicial dos Estados Unidos talvez tenha sido assim, mas a China tem A avançado. Alemanha, entre Alemanha, guerras. Alemanha é uma boa. E talvez o Japão pós Segunda Guerra também seja um exemplo interessante. Mas assim, é um foco. Um outro caso que eu achei interessante. A China está dando saltos e não é em um setor isolado. A China está dando salto em vários setores. E eu entendo isso como uma estratégia de Estado. Então, a gente visita alguns locais e eu fiquei impressionado que todo lugar que eu ia tinha umas salinhas pequenas, assim, como se fossem pequenos escritórios, de testes vocacionais para crianças. Sim. Átila, eu fiquei assim, cara, eu fiquei encucado. Eu andando, eu falei assim, meu Deus do céu, que tanto de teste vocacional essa China faz. Não é possível que esse pessoal tá tão incerto da vida assim, que eles precisam fazer teste vocacional. E aí, de Por quê? um evento, né? Eu fui um pesquisador que me recebeu em Pequim, o Gênio.
irlandês em Pequim, trabalhando para o Estado chinês no CAS. Olha só como é que é um outro entendimento, né? É óbvio que tem outros casos assim, mas me pareceu um caso muito típico. Ele falou assim: olha, eu vim para cá, fui contratado pelo Estado chinês e daqui eu não saio. É, a minha carreira de pesquisador aqui deu saltos gigantescos, porque ele era da área da geografia, então ele falou assim: olha, aqui na China a gente não planeja, aqui na China a gente planeja e executa. Então não tem um setor que planeja e não vai para campo executar. Aquele grupo multidisciplinar que estava planejando, ele era obrigado a ir para campo, para as áreas mais inóspitas que a gente pode imaginar no território chinês, para poder colocar em prática o que foi planejado. Isso é uma regra do planejamento estatal. E aí eu estou conversando com ele, eu falei assim: vou te levar num bar aqui, que é um bar não chinês, mas também não é de turista. Um local bem... E eu encontrei um professor de basquete estadunidense e sentou na mesa comigo, foi tomar um chopp com o cara e falou assim: cara, o que você está fazendo aqui? Você é um estadunidense, um jogador de basquete relativamente alto, você vai fazer o que na China? Ele falou assim: Alexandre, eu não tenho lugar nos Estados Unidos. Eu não sou alto para NBA, eu não sou tão talentoso assim para NBA, então eu vou virar um professor de uma universidade que vai ganhar um salário médio, vou viver numa cidade de nível médio para pequena. Aqui eu vim para cá e eu sou considerado como uma figura diferenciada. Eu sou um estadunidense, onde o basquete é reconhecidamente diferenciado, e estou ensinando para jovens em escolas chinesas e estou ganhando muito dinheiro. Aí eu perguntei para ele, falei assim: então, já que você está dentro das escolas, porque ninguém melhor do que dentro da escola para poder me dar um diagnóstico como esse. Que diabo é esse tanto de espaços para poder fazer teste vocacional e descobrir a vocação? Ele falou assim: existe um documento do Estado chinês que ele está tentando identificar quais são as potencialidades das crianças na infância. Eu acho que tem um elemento um pouco cruel aí, um pouco Sim. Krypton, né? Um mecanismo Krypton aí, que é definir o que cada criança vai ser em determinado ponto. Aí ele falou assim: dependendo do teste vocacional, a sua grade curricular vai ser alterada. Você vai ter mais tempo para poder treinar natação. Você vai ter mais tempo para poder jogar basquete. Você vai ter mais tempo para isso. Ah, não. A sua dotação é para quantitativo, para lógica e tal. Sua grade vai ser alterada porque você vai ser preparado para poder ir para o setor de inovação, de ciência e tecnologia. Tá vendo como é que é um outro mecanismo, um outro cenário? Uhum. Então, isso é parte do planejamento. Aí, quando eles estabelecem assim: o que eu quero produzir? Eu quero produzir isso aqui. Então vamos estabelecer quais são os recursos, quais são as necessidades, inclusive humanas, para poder produzir isso aqui. E vai produzir. Se eu puder pôr na balança, sem dar. Não é nem para opinar, é para falar o que me aparece na frente. Eu descobri esse sistema por conta de um pesquisador, eu não lembro o nome dele, o sobrenome acho que é Xi, que foi o pesquisador que descobriu os primeiros bons fósseis de dinossauros com penas. Porque o grosso dos raptores e outros dinossauros com vestígio de pena, que você consegue reconhecer cor, consegue saber que tinha pigmento, saber que um raptor de 65 milhões de anos atrás tinha penas pretas, vem todos de uma mesma formação na China. Pessoal da Paleo, me desculpa não lembrar os nomes do pesquisador e da área, mas o cara, assim, ele revolucionou a paleontologia moderna. Teve acesso a um depósito chinês específico, que tem essa preservação, como acontece aqui no Ceará, de preservação fina de tecidos, de material que era para ser mole, e o cara é competente e descobriu e publicou muito, assim, nos últimos 10, 12 anos, mudou a forma como a gente vê dinossauros no mundo e a transição entre eles e aves por conta desse depósito e esse cara em particular. E quando saíram os primeiros artigos, eu fui ler sobre quem era a pessoa que tinha descoberto isso, ia fazer um vídeo sobre, e ele falava que ele não queria trabalhar com paleontologia, nem sabia o que era dinossauro, mas ele fez um teste vocacional e o governo falou: não, você vai pra geologia, vai fazer paleontologia e vai trabalhar com dinossauro. E ele se descobriu bom nisso e tá publicando. Eu lembro de ler e ficar chocado e falar: caramba, como assim alguém manda em você e fala: não, você vai fazer isso? Aí, ok, esse é um peso, né? Você perde em arbítrio
e ganha atribuição do que você vai ter que fazer. Por outro lado, convivendo aqui no Brasil e aprendendo um pouco mais sobre o país, quanta gente talentosíssima não deu o azar de nascer no lugar errado ou com um tom de pele errado, e errado de acordo com a sociedade, não que exista isso, e quantos talentos a gente não tá jogando fora porque especificamente um grupo pobre, preto, no máximo vai ter oportunidade de fazer escolinha de futebol, mas não outras coisas. Então, assim, sim, certamente esse sistema deve jogar muita gente para fazer uma coisa que as pessoas não queriam. Quantas pessoas a gente não tá jogando para fazer coisas que não queriam também por falta de oportunidade? Eu não sei como pôr essas coisas na balança, mas enfim. Eu entendo perfeitamente. Um dos motivos de eu ter ficado tão encucado é que eu fiquei pensando assim, né? Cara, realmente o povo tá criando um mecanismo de direcionamento. O que eu entendi é que é um direcionamento sugestivo um pouco mais forte do que a gente gostaria. Né? Ele fala assim, olha, e é interessante porque os pais estão envolvidos. Então não é simplesmente assim, é óbvio, né? São crianças de 5 anos, de 8 anos que passam por esse testes vocacionais e são direcionados. Então, os pais são envolvidos. E até onde eu entendi, é demonstrado assim, olha, ele pode ser aquela geração que vai dar o salto. Ele pode ser aquela geração que vai fazer com que o nível de renda familiar seja diferente. Então, ele não vai viver a mesma do que você. Esse é um ponto. Não estou defendendo os casos. E no caso do Brasil, a gente tem um problema seríssimo que é a enorme ausência somado com um mecanismo de direcionamento por classes, né? Então, o menino que vai fazer a escolinha de futebol, ele está pensando naquilo ali como o único trampolim que ele tem condição de pular para poder Exato, subir para algum outro canto, né? exato. Então, talvez um dos piores exemplos da falta de oportunidade, da falta de direcionamento e todos os elementos e da segregação óbvia, né? Da segregação óbvia que acontece. Mas então, voltando ao caso da China, o que eu entendo, o que eu tenho visto é que, por exemplo, que é uma área que eu gosto de estudar, é que quando eles estabelecem uma política industrial, a política industrial ela abarca tudo. Então, aquela figura que está lá pensando na política industrial, ele vai lá na economia, no monetário, e fala o seguinte: olha, eu preciso deslocar tantos recursos para poder fazer esse asfalto aqui. Olha, eu escrevi sobre isso há muito tempo atrás. Foi feito um planejamento de mecanização de áreas rurais na China. Uhum. Tá. E quando a gente vai ver um filme, quando a gente começa a ver imagens, a área rural da China que a gente vê é só o chinês com aquela calça, né, no meio da perna, tirando arroz do meio de um lamaçal, né? Cara, como assim, mecanização em áreas rurais da China? E aí eu fui ver, existia todo um planejamento em níveis superiores, mostrando que havia um interesse de que determinadas áreas elas tivessem uma base de produção maior para poder ter um fornecimento de alimento por um custo mais baixo nos centros urbanos, naquele próprio centro rural e nos centros urbanos, que é um outro, de novo, fazendo comparação com o caso do Brasil. Não temos isso, né? Produzimos alimentos e esse alimento ou ele é exportado ou ele é segmentado na própria produção para poder ser destinado para grupos específicos de Uhum. consumo alimentar. Então, por que tinha que fazer isso em determinadas áreas rurais? Porque esse grupo populacional enorme que estava nas áreas urbanas, cidades de 19 milhões de habitantes, não podiam ser alimentados por um custo muito alto, porque isso tornaria inviável todo o processo produtivo poder dar saltos para gerar um mecanismo de competição em ordem internacional. Então, é o começo da fase. Então, existia um planejamento para isso. Ou seja, investir em mecanização em áreas rurais era planejamento do Estado chinês para poder fazer com que o alimento chegasse por um custo mais baixo nos grandes centros urbanos para que as populações trabalhadoras não gastassem, despendessem valores extremamente altos com alimentação, que é uma coisa que a gente dificilmente observa em termos de planejamento. Então, a política industrial, no sentido mais amplo e mais completo, eu diria mais bonito do termo, que é aquela política que ela pensa estrategicamente todos os passos, todos os momentos, para poder chegar. Isso a gente Certo. vê dos anos 80.
Isso é de 1980, é da passagem do Deng Xiaoping para os que vão vir para frente. E ninguém quebrou essa lógica da política industrial. O que a gente vê, na verdade, tem um livro muito interessante aqui que eu estava terminando de ler. O cara mostrou assim, um livro de 2024. Ele falou assim, olha, o que a gente está alcançando agora em 2024 é resultado daquilo que começou lá em 1989. Tá vendo a linha temporal de planejamento, como que ela é longa e como que ela é construída gradualmente? Eles não têm pressa, né? Isso é uma coisa que eu aprendi com eles, assim, apesar da cidade ser completamente insano, mas em termos de planejamento eles não têm pressa. Então o planejamento não precisa ser daqui a 4 anos para que eu seja reeleito ou para que né, um candidato que eu tenho interesse que ele vença o processo eleitoral, ele seja eleito. Então eu não vou governar para 4 anos. Eu vou governar para 30 anos. Né? É muito diferente isso. Aí, acho que entra um outro aspecto, Alexandre, que vale citar pela importância e pelo quanto a gente despreza isso em outras condições. Quando você me falar, eu não tenho que me preocupar com votos daqui a 4 anos, isso me permite fazer tal coisa. Tem uma área, uma grande área, que eu sei que sofre demais com necessidade de votos, que é infraestrutura. Toda vez que eu vou conversar com qualquer um que está participando de tomada de decisão ou de qualquer coisa ao redor de infraestrutura, estrada, saneamento básico, lixo, grandes projetos como trilho de trem, estrada, infraestrutura geral, a resposta é essa: olha, é uma decisão importante, mas eu posso cobrir o subsolo inteiro de canos aqui para fazer tratamento de esgoto e despoluir o rio, que isso vai levar 10 anos, ninguém está vendo o cano sendo colocado, pelo contrário, ele só perturba o trânsito aqui ao redor, e quando o rio ficar limpo, quem cortar a fitinha vai ganhar os votos. Então é muito complicado pôr para andar um projeto desse, para despoluir um rio, por exemplo, quando você vai ter que atrapalhar a população por mais de uma década antes de colher o benefício disso. Para pegar uma coisa super simples, que seria, por exemplo, não poluir o rio de cocô, como diz a musiquinha que meu filho ouve, daqui de São Paulo. Então, se tivessem tomado essa decisão há 50 anos atrás, a gente não tinha rio poluído hoje, mas a cada 4 anos é uma decisão diferente dessa que adia para o próximo um problema desse. Tudo que você me falou aí sobre decisões de 50 anos, a maneira que você constrói painel solar, a maneira que você constrói linhas de trem de alta velocidade, que a China cruzou o país inteiro com isso, ou estrada, me parecem coisas que, em condições normais, países mais democráticos, ou que têm um ciclo de eleição, de renovação mais curto, pelejam demais para fazer isso. Tirando uma situação, por exemplo, pós-guerra, né, reconstrução, a grande construção de estradas nos Estados Unidos, ou o Brasil na ditadura, é, fora desses momentos de saída de uma coisa normal, me parece que é difícil de mexer nesse tipo de problema de maneira sistemática, a não ser que você tenha governos com reeleição e planos de projeto mais longos. Eu concordo, eu colocaria mais uma pauta que eu acho que é uma pauta, assim, vivendo no Brasil, a gente vê que ela não gera absolutamente nada, que é a questão ambiental, por exemplo. Né? Sim. Não adianta nada se ter uma pauta responsável em termos ambientais, que ela provavelmente não vai te colocar em posição política nenhuma. Né? A gente pode ver a situação da Marina no governo, né? Como que ela é esvaziada, apesar de ser né, no mundo inteiro, onde você vai e fala no Marina Silva, ela é considerada como uma sumidade. Né? E ela é uma figura esvaziada dentro do governo. Expulsa É, do Senado? por conta, né, assim, do desconhecimento, do desprezo pela agenda, né, um conjunto mulher, né, a gente não pode deixar de falar isso. Tem um conjunto, ela carrega um conjunto de elementos que a colocam fora. Eu concordo, eu acho que. E aí a gente teria que entrar um pouquinho no sistema político chinês. Né? O sistema político chinês, ele, apesar de ter. Ele, assim, a percepção externa é que ele é zero democrático. Né? Quando a gente vai estudar de fato o sistema político chinês, a gente vê que ele tem um mecanismo de. Ele vai crescendo, né? Então pega nas bases, as bases geram um mecanismo de, eu vou chamar de votação, mas não é bem votação, é de escolhas,
vai subindo até chegar no nível dos 7 decisórios. Os 7 decisórios decidem o nome de cima, né? Mas esse nome de cima, por exemplo, quando a gente chega na figura de Xi Jinping, por exemplo, ele não é um nome desconhecido para a base. Então todo mundo sabe quem é o Xi Jinping. Todo mundo sabe que o Xi Jinping, por exemplo, passou pelos cursos de oficiais de governo. Todo mundo sabe que o Xi Jinping aprendeu o que é governar um Estado. Todo mundo sabe que o Xi Jinping passou por um processo de entender quais são os valores básicos do Estado chinês, usando uma terminologia bem fácil. Então, quando uma figura chega na posição que o Xi Jinping chega, ela não chega por uma percepção autoritária, numa ideia de construção de um nome autoritário. Talvez na manutenção. Essa é uma discussão grande que daria outros 3 programas para a gente poder ficar discutindo. Tranquilamente. Mas na manutenção de médio e longo prazo daquele mesmo nome no posto em que ele está, aí sim eu acho que a gente poderia discutir um pouquinho as questões que envolvem mecanismos democráticos. Mas o surgimento do nome Xi Jinping, ele é democrático da base para o topo. E ele passa por várias áreas de avaliação que não são necessariamente sistemas de voto tradicional como a gente conhece. Mas eu acho que, no caso da China, e aí eu acho mesmo, tá? Porque eu não tenho condição de detalhar o mecanismo de escolha pensando como um chinês. Apesar de eu ter vários amigos chineses na China e fora da China, o que eu entendo é que eles estão pensando muito mais na continuidade do planejamento, mesmo que eventualmente mude de nome. Então tem um governo lá que chamou o seu período de mandato, que é uma questão de marcar a posição, também seria inocente a gente achar que ninguém quer marcar a posição. Então, todos eles têm nomenclaturas para os seus planos de médio e longo prazo. Então, da seção pacífica virou sonho chinês. Uhum. E aí o sonho chinês tem a marca de ser apresentado no governo do Xi Jinping, em que ele fala: o sonho chinês é uma sociedade harmoniosa, desenvolvimento uniforme, com mecanismos mais cooperativos, sem a ocorrência de conflitos, com um mecanismo, com o processo político global pacífico como um todo. É uma marca. Daqui a um tempo, a gente, quando estiver estudando história chinesa, vai ler quem foi o presidente, o nome pra gente, que criou o sonho chinês. Foi Xi Jinping lá em 2013. Foi Xi Jinping que pensou a nomenclatura para o One Belt and Road, que depois virou Belt and Road Initiative. Tem todos esses... Mas eu não vejo isso como um mecanismo de opção de escolhas por parte da população. A população entende que aquilo ali tem que acontecer. Quando eu comecei a estudar a China, mas mais especificamente no doutorado, eu estava lendo um texto, e esse texto foi um texto que me deixou muito marcado, estudando história chinesa. Eu falei assim, cara, eu vou estudar a China, eu pesquiso desenvolvimento chinês, como é que eu não vou entender a história chinesa? Eu preciso entender como é que essa trajetória foi construída. E aí, não está com essas palavras no texto, porque era um texto escrito por um chinês, mas o que eu entendi é que o Partido Comunista fez uma espécie de contrato, de um acordo com a sociedade chinesa. E ele, em linhas gerais, é assim. A gente já sofreu muita invasão externa que nos atrasou, nos prejudicou, nos debilitou como uma sociedade humanizada. As invasões foram muito agressivas. Sim, para quem quiser ver o que aconteceu com Japão, Inglaterra e outros lugares que passaram por lá, né? Então, assim, elas eram invasivas, elas eram densas, pesadas. Então, o chinês é muito marcado com isso. E ele é muito marcado por os períodos de carestia que ele passou, não só como consequência da invasão, mas também por um período temporal da época do Mao Tse-tung. Ganho dos Quatro, Grande Salto, a Revolução Cultural, elas não foram muito bem organizadas, então aquilo ali causou problemas na sociedade chinesa. O Partido Comunista chega e fala o seguinte: olha, a minha promessa para vocês, enquanto vocês continuarem me aceitando como partido, é que eu vou entregar para vocês indicadores de desenvolvimento que vocês vão ter cada vez menos indicadores de carestia. Não vai ter mais fome. Essa é a primeira parte. Enquanto vocês me aceitarem, a vida de vocês vai melhorar. É um pouco dessa percepção que eu tenho, que óbvio que eu estou
plenamente sujeita à discordância. Mas o que eu entendi é assim, tudo aquilo que vocês, as gerações anteriores, sofreram de não acesso, de restrição, de carestia, a partir desse momento vocês não vão fazer isso mais. A gente vai crescer, a gente vai desenvolver e isso vai retornar para a sociedade. Isso tem gerado discussões, inclusive, na China. A China tem apresentado alguns indicadores, tem umas amigas na Federal do Rio que pesquisam isso, são fantásticas, que mostram que a China está tendo aumento da desigualdade na renda, que para eles é algo perigosíssimo. Partindo da ideia, da concepção do Partido Comunista, do que é a China. Você começar a ter desigualdade de renda, então algumas classes com um nível de ascensão de renda muito elevado, enquanto outras com um nível de renda baixo, não é que quer dizer que ela está caindo, mas ela se mantém naquele estado baixo contínuo, e algumas classes com geração de renda. A gente vê isso facilmente em Xangai. Você anda pela cidade, você começa a falar, cara, isso aqui é padrão de um rico ocidental. Nível de ostentação, de tipo de serviço demandado, o carro que anda, as crianças brincando num parque com uma babá. Isso não é tradicional para o chinês. Isso é um valor que foi trazido de outro lugar. E isso tem gerado discussões. Olha, então, o partido tem que tomar muito cuidado para não permitir que essa geração, esse mecanismo de... Então, uma palavra melhor para isso. Esse descuido para poder gerar desigualdade de renda seja contínuo. Porque isso começa a minar, de certa forma, o contrato social, o acordo que foi feito entre o Partido Comunista e a sociedade. Não quer dizer que a população... a gente vê a China, o nível de consumo da China está muito alto. Existe uma tendência de apresentar aquilo de forma sustentável. A gente já sabe que a China é um grande sorvedor de recursos do mundo inteiro, mas vai faltar. A gente tem os dados de capacidade de recursos naturais do planeta que estão completamente exauridos. Para poder gerar tudo que se imagina, para poder alimentar uma população de bilhão com renda crescente o tempo inteiro, isso não tem mecanismo que sustente. Se todo mundo da classe média lá resolver comer bife amanhã, não tem como. Exatamente. O Celso Furtado falava isso em 74. O Celso Furtado tem um livro chamado Mito do Desenvolvimento, que ele tem uma frase, eu gosto tanto dela que eu acho um jeito de escrever um artigo e colocar essa frase no meio dos textos. Celso Furtado avisou em 74, pesquisas feitas antes, inclusive, em 68, se todos os países tiverem o mesmo nível de crescimento e alcançarem o mesmo nível de consumo, de países desenvolvidos, não vai ter recurso para ninguém, para todo mundo ser desenvolvido. Então, o desequilíbrio, de certa forma, ele é conveniente. Deixa eu aproveitar essa deixa, então, porque para o resto do mundo, o que a gente está vendo é uma concentração de renda com poucos precedentes históricos. O que Estados Unidos está chegando em níveis de concentração de renda nos últimos anos de fazer paridade com o Brasil. E olha que a gente refinou essa arte por séculos aqui. Para você ter 0,1% da população controlando mais de metade do recurso do país, eu não lembro da proporção certinha, a gente tem episódio discutindo isso aqui, mas precisa de muito trabalho aí. Bom, você vê isso agora. Eu ia fazer o contraste com desse planejamento que você fala alimentar, com o Trump resolvendo do dia para noite tarifar carne e café e o preço desdobrando lá, mas vou deixar para fazer essa comparação. Eles estão chegando num nível quase inédito de concentração de renda nos Estados Unidos. Tem precedente só na década de 30 ali, logo pré-depressão e pré-segunda guerra. Isso não tem acontecido na China, não dessa forma. Se você olhar para a lista dos maiores bilionários do mundo, você vai ver um ou outro europeu, aí, o dono da Zara, a dona de uma empresa de cosméticos, alguém. Você vai ver um pessoal da América Latina, alguns asiáticos, mas pouquíssimos. Em termos de volume e riqueza da China com os Estados Unidos, é incomparável o pouco número de bilionários.
Então, imagino que tem que ser um trabalho constante, né? A Rússia é um país que está diminuindo o número de bilionários, mas estão diminuindo pela janela. É um mecanismo bem diferente de controle de concentração de renda. E quando eu falo pela janela, procurem bilionário sofre acidente na janela Rússia. Vocês vão entender o Ou que eu estou falando, avião, envenenamento, ou alguma né? coisa. É Sim. um mecanismo um pouco mais ativo de fazer isso. Então, deve ter um, deve ter um trabalho, né, grande de controle dessa concentração de renda, que eu vejo, por exemplo, como aquelas coisas do tipo, a empresa começa a crescer demais, cria uma concorrente, financiam competidores, não deixam acontecer o monopólio, direção completamente oposta do que os Estados Unidos têm feito, concentrando na mão dos 5 ou 6 que estavam na posse do Trump ali, todos os recursos, né? Então joga o TikTok na mão do cara da Oracle, lá ao contrário, né? A Tencent cresce demais, ou a Alibaba cresce demais, cria um concorrente estatal que vai competir com ele e vai fazer. Ou regula. Ou regula. Ou regula. Além disso, se você quiser detalhar um tanto mais, fica à vontade. Mas eu já ouvi falar, ou li, eu lembro de ver, que parte do planejamento deles era estacionar o crescimento, de certa forma, ou crescer menos dentro de um crescimento planejado por conta disso. Chega uma hora em que não faz sentido você crescer mais tanto. Você não pode ter o que aconteceu agora nos Estados Unidos, que é ter um boom do pessoal falando: vamos fazer energia para IA, vamos produzir de hoje para amanhã mais energia aqui e alimentar essa IA insana e uma bolha, eu não consigo definir de outra forma, do que é a produção de energia para IA. Então, para jogar essa pergunta para você, o crescimento deles está desacelerando de certa forma, é planejado? E uma outra coisa que eu preciso para a gente poder amarrar o assunto, que eu já devia ter te perguntado, que é, você estava falando sobre ter esse acordo de a vida de vocês vai melhorar. Dentro do que a gente falou lá no comecinho, daquela imagem da China da década de 80, o custo desse desenvolvimento, além do custo ambiental, o custo humano que a gente via ou que ficou no imaginário é o custo de trabalho semi-escravo, vamos colocar assim, ou trabalho extremamente explorado. Então você vai pegar a pessoa, vai enfiar numa fábrica, ela vai ganhar uma miséria e ela vai trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. O que já aconteceu em diferentes lugares do mundo, em diferentes épocas. Mas, e não para dizer que chineses não trabalhem muito, assim, a hora de trabalho e outras coisas são insanas mesmo. Mas ainda é essa realidade hoje. O que faz um produto chinês barato é uma mão de obra barata, porque quando eu fui ver o volume de instalação de robôs em fábricas, eu descobri que pelos últimos 10 anos a China tem instalado mais que todos os outros países juntos. Robôs para automação de Deus e o mundo. Sim. Inclusive chegando agora na capacidade de produção dos próprios robôs, porque o grosso disso eram robôs alemães e suíços. Mas para amarrar o assunto, estou jogando as duas coisas. Quanto desse crescimento, né, desse acordo social, se converteu em salários que começavam baixos, mas terminam bons ou não? E o que tem de controle ou não para isso não explodir nesse tipo de desigualdade de bilionários, incluindo um planejamento para segurar esse crescimento no momento, porque não faz sentido continuar crescendo para sempre. Bom, vou tentar construir tudo por partes, né? Mas eu preciso fazer um comentário sobre a questão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca registrou tanta população de baixa renda como tem hoje. Sim. E os Estados Unidos nunca registrou tanta população sem moradia, em situação de rua, como existe hoje. Como está E acontecendo, pelo menos em São Paulo, tranquilamente. sim, e o indicador pior é indicadores de população em situação de fome, em risco de fome ou insegurança alimentar no nível moderado a severo. Então, assim, talvez seja o grande pesadelo do estadunidense médio, é o que está acontecendo com os Estados Unidos hoje. Né? Mas vamos entrar no caso da China, vamos por partes. Tem documentos, esses documentos não são novos, tem documentos mais antigos que a China planejava as taxas médias de crescimento da economia. Então, entra naquela conta do planejamento de médio e longo prazo, entra na conta da estratégia, que já chegou a 15, de 15 foi para 12, de 12 foi para 9, e esse documento mais antigo, ele dava conta de que, antes da pandemia, tá? Então, deve ter algum desvio, que antes da pandemia eles iam crescer uma taxa média de 6% ao ano. Então, esse era o planejamento. Então, a gente parte, né, assim, olhando de longe, a gente fala assim, a China está crescendo menos. Não, calma.
A China planejou crescer menos em um determinado momento, porque ela entende que ela chegaria no estado estacionário de taxa de crescimento, que ainda é uma taxa de crescimento alta, né, na tecnologia ONU de país em desenvolvimento, né, que assim, ainda não contemplei todos os níveis de desenvolvimento que eu deveria completar para poder me chamar, para ser considerado como uma Alemanha, Uhum. para poder ser considerado como os Estados Unidos. Então, para poder manter essa corrida atrás do prejuízo, ela deveria manter uma taxa de crescimento de aproximadamente 6% ao ano. Oscila, mas eles estão mais ou menos nesse nível. E teve uma quedazinha depois de 2021. Né? Tá tendo oscilações. É óbvio que a gente ainda vai ter que ver nos próximos anos como é que vai ser ao longo do governo Trump. Eu tenho uma tese insana, que eu acho que cada vez que o Trump é insano. Meus amigos gostam dessas loucuras. Que eu acho cada vez que o Trump é eleito para ser presidente dos Estados Unidos, um chinês ri sozinho em casa. Eu não acho insano isso. A estratégia do Trump é make China great again, né? Porque ele já fez isso no outro, agora está tentando fazer isso de novo. Vai ter gente que vai ficar desesperada quando escutar isso. Mas enfim, então eles têm uma estratégia de manter essa taxa de crescimento dentro de patamares controlados. É óbvio que oscila, né? Dependendo das situações, mas ela oscila. Então ela está crescendo menos, mas é planejado. Esse é o primeiro detalhe. Indo para a mão de obra, essa talvez seja uma das partes mais interessantes, né? A renda média de um chinês urbano hoje, ela deve ser umas 2, 3 vezes maior do que a renda média de um brasileiro urbano. Convertendo em dólar, tá? Não Essa tô dói. não é? Mas isso não é, eu vou datar disso de aproximadamente de meados dos 2010 para frente, tá? Então não tem muito tempo. Mas a ascendência da renda média urbana chinesa já passou da renda média urbana brasileira de longe. E desculpa, só pra não deixar isso solto. Isso dói depois de ter ouvido sobre desigualdade no Brasil e descobrir que qualquer medida média aqui tem que contemplar alguns bilionários que fazem o valor de renda médio da cidade quase dobrar. Isso. Isso. Lembrando que média é estatisticamente um dos piores indicadores, né? Porque, como diz meu professor de estatística de milhões de anos atrás, é uma mão no sol e o pé no gelo, né? Então a média vai dar esse achatamento. Mas foge daquela perspectiva que a gente tem de muito tempo de imaginar que o chinês, trabalhador industrial das fábricas, é aquele que trabalha 14 horas e recebe um valor de subsistência muito reduzido. Isso não condiz mais. Eu acho que dentro do setor rural a gente possa ter rendas mais baixas, mas isso é natural. Né? Se a gente pegar o setor rural aqui no Brasil também, tirando os casos, né, as exceções de commodities para exportação, no grosso a renda média da área rural ela é baixa mesmo, ela é mais reduzida. Então, né, nada diferente. E ainda assim, depois eu posso até procurar isso, mas eu ainda acho que a renda média rural ainda seja maior do que a renda média rural brasileira. Eu não duvido. Né? Então, esse é um indicador que eu não tenho de cabeça, mas o urbano, esse eu tenho de cabeça, porque eu acompanho ele ao longo do tempo. Porque todo mundo fala comigo, Alexandre, chinês é um povo miserável, ganha mal, trabalha não sei quantas horas, toma chicotada. Eu falei assim, não, chicotada quem tomou foi outro povo. O povo chinês, ele trabalha muito, tem, assim, o que eu estou dizendo é que ao longo desse período de análise, mais ou menos 1980 para cá, houveram, obviamente, situações de indicadores muito elevados de precariedade no mercado de trabalho. Cargas horárias abusivas, pagamentos baixos. Então. Mas esse cenário não pode ser o cenário de hoje. Né? O cenário de hoje é de uma mão de obra urbana que tem uma renda média maior do que a renda média que o brasileiro tem. E esse indicador é um indicador válido porque se a gente for pensar em posição internacional de ser um país em desenvolvimento, né, de novo, eu não gosto dessa nomenclatura, mas se a gente usar a nomenclatura que a ONU usa, que é país em desenvolvimento, a China já passou de longe em nível de renda o Brasil, por exemplo. E continua sendo considerado um país que paga mal, paga trabalho escravo, mais ou menos. Né, Uma análogo. renda média dobrada e um custo de vida
pensando no quanto custa um produto chinês comprado aqui e lá, pelo menos metade do custo que a gente tem para consumir muita coisa. O valor que eu tenho, bem aproximado, é de $1.400 por mês. A gente não tem um brasileiro que... Um brasileiro, para poder ganhar $1.400 por mês, ele está num cargo médio alto. Né? É um valor, fazendo uma taxa de câmbio bem grosseira, 5, vai dar 7 mil alguma coisa. Né? O brasileiro não tem essa renda aqui. Né? Na verdade, é uma E renda você pensar que um carro de 100 mil reais aqui na China custa 30 mil? Provavelmente. Né? Ele tem uma... Então, assim, é aquele... É mais uma daqueles malditos que acabou ficando e todo mundo partiu do pressuposto que ele acontece. Então, esse é o cenário. Mas vamos lá, tem um outro elemento interessante sobre isso. Esse crescimento econômico, ele traz algumas consequências óbvias, né? Quando eu estava em... Acho que foi Pequim. Quando eu estive em Pequim, eu vivenciei umas coisas muito interessantes. A primeira delas era que Pequim estava tentando tirar dos círculos. Pequim era dividido em 4 círculos. Né? Eles iam do centro para as extremidades. Inclusive, no desenvolvimento regional, é utilizado muito isso para poder verificar preço do solo, como é que isso é entendido. Então, o primeiro ciclo é o ciclo do grande centro da cidade, né, onde majoritariamente a população reside, e aí vai indo para as distâncias até o limite da cidade. O que o governo estava fazendo? Ele estava tirando as fábricas dos 2 primeiros centros e colocando para o 4º centro, Uhum. numa tentativa de reduzir a emissão de poluição. Uhum. Então, melhorou, mas é uma cidade absurdamente poluída. O nível de poluição é muito alto, principalmente em épocas frias. Então a gente recebe as recomendações de que é para andar de máscara, tal dia que não é um dia para sair, não é um dia as aulas vão ter que ser. Então existe um Não é à elemento toa que é o país que inova em purificação de ar de aparelho portátil. ao máximo, isso, tem que fazer o máximo. E consequentemente a isso, eles estavam fazendo uma reforma no sistema, eles estavam instalando, que era me instalar mesmo, um novo sistema de saúde, é como se fosse um plano de saúde, mas não é bem um plano de saúde, a lógica é um pouco diferente. Eles estavam tentando aumentar a cobertura dos planos de saúde para os chineses de renda média baixa, porque a cobertura do Estado era gigantesca, mas eles queriam, a tentativa era meio que dividir o custo. Né? Então, uma parte do valor era pago pelo usuário, uma outra parte era paga pelo Estado. E tinha um problema que ainda estava... Depois eu não pesquisei isso mais a fundo, mas o que estava acontecendo era que quem fazia uso do sistema de saúde pagava e depois o Estado fazia uma espécie de estorno, repunha o valor para as pessoas. Né? Mas por que eles estavam preocupados com com aumentar a universalização da utilização da saúde pública, né, da forma deles, dividindo um pouco os custos? Porque esse custo da poluição estava gerando casos intensos de problemas respiratórios e de câncer. Sim. Né? Tinha várias campanhas tentar os chineses para parar de fumar, e fumava muito mesmo, a gente reparava isso. Então, esse era um custo, eu não sei dizer todos, mas eu posso dizer que esse era um custo significativo de consequência do crescimento da forma como era. Né? Grandes fábricas, aquela indústria geradora de poluentes. Então, era o processo tradicional que vem desde os anos 80 até, eu diria, a primeira década dos 2000. Né? Então, tem um custo, mano. Né? Tem um custo ambiental. Né? Obviamente, tem um custo ambiental. Dependendo do ano, do período do ano, você não consegue ver o sol. O sol é uma bolinha minúscula, pequena, porque a cidade está tomada de névoas. Então, a gente vê algumas coisas que são custos elevados, a despeito, e aí é importante deixar isso claro, porque fica pensando que eu estou só falando a parte negativa. Existem políticas ativas para tentar melhorar essa situação. Então, a tentativa de tirar as indústrias do centro da cidade, as tentativas de separar os horários. Então, tem algumas... Eletrificar todo o sistema de transporte, inclusive público. Isso. Né? Tem cidades que você
consegue andar pelos bondinhos, o sistema de metrô está todo instalado nas cidades maiores, que já é menos poluente. Agora, é muita gente. Mas posso Mas, fazer um contraste aí, Alexandre? É, que eu só fui descobrir isso, só fui pensar sobre isso recentemente, aprender isso recentemente, mas já queria deixar aqui, inclusive como aviso para as pessoas que a gente vai ter que ter uma não ficção sobre isso, que é o que a gente está vendo lá, me parece, você vê um país pagando preço ambiental pelo que desenvolve, contrastando com o que foi ao longo de 3 ou 4 séculos. Você vê uma Europa, Estados Unidos se desenvolvendo às custas de exploração de colônias, que elas sim ficaram com esse custo humano e ambiental. Né? Então, quando você tem metade do ouro europeu circulando há uns séculos atrás, vindo de Minas, quem estava bancando toda essa poluição e o custo humano de mão de obra escrava, nesse caso literalmente escrava, era a África e a América do Sul. E juntos. A gente vai ter essa conversa por aqui ainda para outras coisas, mas a gente está vendo, é um modelo de desenvolvimento para esse leigo, que é diferente do modelo de desenvolvimento europeu e americano que aconteceu até agora, porque eles não têm colônia. Eles podem explorar outros países, podem buscar os países que têm acordo comercial. Como disse o seu conhecido aí, vocês querem vender, a gente está comprando, mas ninguém baixou aqui e falou, a partir de agora, todo o ouro extraído do Brasil é da coroa chinesa. com certeza, é isso mesmo. O modelo, eu acho que o modelo de desenvolvimento chinês, ele é todo único, né? Por todos esses elementos que a gente conversou aqui desde o início da nossa conversa. Ele é muito único, né? Formas de planejamento, mecanismos de uso, a definição das estratégias, quais são os setores que vão atacar, tudo isso, né? A forma de, por exemplo, a China tem um mecanismo, tem um esquema, vou chamar de esquema, de aproximação com os países para poder criar vínculo comercial, vínculo diplomático, posteriormente realizar investimentos que não é semelhante ao que já foi feito em tudo na história. Então não adianta pegar o que já foi feito na história e falar assim, isso aqui é igual. A China está fazendo a mesma coisa. Não é. Não dá para poder pensar que a situação da China ela é um evento de emular experiências anteriores. O que é da China, muito, muito característico. Eu ouso dizer que o caso sul-coreano e japonês podem ter mais proximidades porque está daquele lado, né, um viés oriental, não ocidental, mas ainda assim, o tipo de desenvolvimento da China assim, a percepção que eu tenho é que eles entenderam agora que não vale a pena explorar o tanto que eles já exploraram nos últimos 30 anos, mas precisou de 30 anos para poder entender isso. Né? Enquanto os países desenvolvidos lá na sua época de desenvolvimento, eles tinham outros espaços a serem explorados que permitia que eles preservassem o que eles possuem de riqueza. Então, se ainda existe floresta na Alemanha, é porque outros lugares forneceram. Para a França, acho que a França talvez seja um exemplo bem interessante. Se ainda existe, né, áreas que são destinadas, por exemplo, para a agricultura orgânica, toda preocupada, toda cuidadosa, e é isso mesmo, na França, é porque durante muito tempo a França conseguiu extrair tudo que ela precisava de várias outras colônias, né, e não precisou depauperar e degradar no nível mais intenso que ela tinha de espaço físico. Não é a mesma coisa para a China. A China precisou. Né, na fase inicial de iluminos áreas, ela tinha que trabalhar com a manipulação disso. E a gente sabe que essa manipulação tem custos energéticos, tem custos ambientais significativos. Né? O processo de quebra, processo de refino, tudo isso é ambientalmente caro. Né? E nesse ponto a China não teve para onde fugir. Então, eu acho que a China tem custos, mas posso estar sendo muito bonzinho com eles, mas eu acho que eles têm ciência disso. Você está me dando um futuro bem diferente. Quando você falou lá no começo, olha, a gente pode estar vendo uma transição de hegemonias, né? Do que foi uma hegemonia para cá, para uma outra. Me parece que a gente está entrando numa nova hegemonia com um modelo de exploração, parceria comercial, diplomacia e uso de recursos diferente do anterior, que repete alguns elementos, mas por escolha e com escolhas deliberadas do que manter e do que fazer de outra forma, que Sim. pelo menos deve gerar um futuro diferente do passado que a gente teve daqui. Se melhor ou pior, e o que vai ser
quando uma coisa é o capitalismo dos Estados Unidos antes da União Soviética, outra coisa é ele depois. A hora que acaba a alternativa, você vê quais são os dentes. O que vão ser as coisas aí depois, não faço ideia. Mas me parece que no mínimo diferente do que já foi, vai ser. Então, eu vejo assim, por exemplo, a China, que é uma coisa que é nominada em todos os artigos que falam sobre quando a China estabelece relações comerciais com qualquer país que seja. Né? A China não chega no país e fala assim, olha, se o governo é um governo ditatorial, não vou ter relações com esse país, com você. A gente pode ver de várias formas essa abordagem. Né? Uma abordagem é assim, tá bom, eu não tô ligando se você é uma ditadura, mata, não mata, né? Manda fazer chover, eu quero ter relações comerciais com você. Então, a gente pode olhar pela ótica do pragmatismo. Sou pragmático, a minha preocupação é que a gente tenha boas relações comerciais, eu não vou interferir no seu governo. Isso faz parte, inclusive, dos chamados 5 princípios de coexistência pacífica da China. Um deles é não intervir no sistema político dos outros países. Não entra. O que faz com que a China seja muito mais atrativa para o Irã do que os Estados Unidos. Então tem um elemento pragmatismo que ele se converte em ganhos positivos para a China no futuro. Há um elemento que a gente pode discutir em termos políticos e sociais, mas a China poderia pelo menos, olha, né, não é exatamente esse cenário que você deveria reproduzir socialmente falando. Mas aí ela estaria abrindo uma brecha para que esse mesmo país chegasse para ela e falasse assim aqui, mas também não é esse cenário seu Sim. aí que eu acho que você deveria reproduzir. Que é bem diferente dos Estados Unidos falarem: não faço relação com o Irã por causa do governo de vocês, só faço com os Emirados Árabes Unidos. Porque é preferencial, tem um elemento preferencial. O velho bom, cismei, né? Gostei, acho melhor do que você e é por isso mesmo. Né? A sua barba é mais bonita do que a do outro, algum elemento tem, ou tem uns interesses maiores por trás que a gente sabe que tem. Então, assim, em termos pragmáticos para a China, ela consegue estabelecer essas relações, tem uma linhazinha, né? Começa com relações comerciais. Essas relações comerciais normalmente são positivas para o país que a China está buscando essa relação. Então ela começa como deficitária para a China, mas que para a China não é nada. Né? Um déficitzinho com um país, né, como a Argentina da vida, tá tranquilo. Nada contra a Argentina, tá? Só para ninguém. Foi o exemplo que foi o primeiro que veio à cabeça. Ok. Depois de um tempo, a depender dos governos, que a gente está lidando agora com governos ocidentais, então eles, né, oscilam muito mais, a depender do governo, aquele acordo comercial pode virar um adensamento de relações diplomáticas, e a China começa a participar mais, estar mais dentro dos governos, fazer acordos de cooperação e tal. E aí vai abrindo brechas para o investimento, né, para entrar nos setores de infraestrutura, para poder, que é um mecanismo de valorização do capital natural. Independente de ser China, de ser Alemanha, todos eles vão, né, o capital não tem essa preocupação a preocupação dele ele tem que se valorizar continuamente. Como que ele vai fazer e aonde que ele vai fazer, né, isso envolve muito pouco. É Mas, tão pragmático quanto um tumor. exato, né, péssimo nessa, terrível, mas exatamente. Mas porque é isso mesmo, né, fica parecendo uma lógica fora, mas é isso mesmo, é extremamente pragmático. Então, tirando a lógica do capital, que ela é própria do capital e não é própria do Estado, os outros elementos eu vejo como bastante distintos com o que a gente já viu na história. E é óbvio que a gente vai encontrar um ou outro elemento comum aqui, mas no grosso, se a gente for, tive professores na economia que falam assim, não fale modelo, porque modelo é um nome outro, mas o modus operandi da China é bem distinto dos modus operandi que a gente teve antes, né, pelo menos do que a gente considera na literatura como hegemonia. Né? Não é uma hegemonia meramente comercial, não é uma hegemonia meramente produtiva industrial, como foi o período de hegemonia britânica, não é a hegemonia estadunidense, que ela é beligerante por natureza, né? Ela é uma hegemonia criada em mecanismos beligerantes, então, entre outros elementos. Então, ela não é desse modelo.
né? Então a gente tem que olhar para o caso da China, eu falo isso para os alunos. Olha como se fosse um caso único, é um estudo de caso. É porque eu não sei, eles não estão em guerra com outros países, como os Estados Unidos, né? E nem criam, né? Também não estão interessados em criar, né? É diferente, né? Assim, não, aquele país africano ali não está facilitando a minha entrada. Vamos criar um distúrbio, vamos intervir, vamos, né, derrubar o presidente daquele país. Eu não, na história chinesa a gente não vê esse processo, esse sistema sendo utilizado, né? Então é bem diferente. Eu aproveito então, Alexandre, para te perguntar onde mais a gente pode ler sobre isso. Que material, livro, documentário, texto, o que você me recomenda para quem quiser saber mais sobre? Ou sobre o seu trabalho? Então, tem uma produção interessante sendo feita por pesquisadores brasileiros. Eu não vou falar um texto, um livro específico, mas os pesquisadores da rede de pesquisadores de China, existe uma rede que, inclusive, aquele docente, né, Marcos Costa Lima, que eu mencionei lá na nossa conversa, ele era um dos fundadores, estava na reunião disso, e teve um encontro semana passada. Chama Rede Brasileira de Pesquisadores de China. Ela é composta exclusivamente por brasileiros. Mas são brasileiros que têm processos de imersão na China. Viveram, passaram tempo, trabalharam com chineses, entraram a fundo na história. Então, tem pesquisadores da Universidade Federal Fluminense, o Evandro, a Vervadel, que está na PUC Minas, que é argentino, mas se considera brasileiro. Então, aqui na UEPB, acho que sou eu o caso. Então, essa rede, ela agrega um conjunto significativo de pesquisa que está sendo feita no Brasil sobre China. E eu acho que ela é passível de ser lida de forma mais tranquila, porque eles são, pelo menos a grande maioria que eu conheço, eles são muito cuidadosos com a cultura chinesa, com olhar a China com uma perspectiva menos impactada pelo Ocidente e mais respeitosa com o que é a própria cultura chinesa. Né? São docentes que têm experiência de trabalhar na China, de lidar com os chineses, de pesquisar a China de forma... Então eles cuidam mais, sabe? Não é aquela assim... não é um relatório que a pessoa fala assim, a China faz isso, mão de obra é mal paga, não. A mão de obra não é mais mal paga, né? Tem a Isabela, que está na Federal do Rio. Tem um grupo significativo de pesquisadores que podem ser lidos e vistos. Tem pesquisadores estrangeiros, por exemplo, o pessoal da política industrial, me fugiu o nome, mas tem algumas literaturas bacanas que dá para ler para poder entender melhor sobre terras raras, sobre política industrial, sobre planejamento de médio e longo prazo. E eu aconselho, para quem tem interesse em pesquisar e conhecer mais a China, em ler os documentos do próprio Gustavo, que talvez seja a forma mais pura de você entender como que eles pensam. Sempre lembrando que documento é um texto estatal, né? Ele é pensado e preparado para poder passar uma mensagem muito específica, sendo extremamente cuidadoso com as palavras, com os termos. Então, talvez seja o texto mais estudado para poder ser escrito que eu conheço. Né? Documentos diplomáticos, livros, né, de diretrizes, eles evitam a todo custo qualquer tipo de situação embaraçosa, de criador de conflitos e problemas, mesmo que seja na forma ideológica. Mas ainda assim, esse, por exemplo, de transição energética que eu li ano passado, ele dá os nortes da China para a transição energética. E mostra, por exemplo, por que a China está tão preocupada em investir na transição energética em outros países. Uhum. Então ela estava falando, olha, a transição energética não é eles não usam esse termo, porque esse termo é da literatura ocidental, mas é quase a ideia de bens públicos globais, né? Preservação ambiental, a questão climática, isso não é um bem chinês, isso não é um bem brasileiro, isso é um bem da humanidade, né? Quem está em cima dessa superfície aqui, sobrevivendo aqui, tem que ter entendimento de que esse aqui é um bem público geral. E aí eles usam terminologias que indicam bem esse caminho. Eu acho que é uma forma interessante de entender. Acompanhar os dados, né, verificar essas literaturas. Maneiro. Indicaria isso. Esse pessoal A rede tem um site, tem os encontros, né, tem os registros dos encontros. Tem tem um YouTube da rede que tem lá, todos os encontros são de 2 em 2 anos.
O encontro desse ano foi muito bacana, teve muita coisa interessante, a gente teve uma mesa só para pesquisadores que tiveram experiência de vivência na China mais longas, né, Evandro Carvalho, Elias Jabbour, mostrando como que eles enxergavam a perspectiva chinesa, que desmente, ou desmistifica pelo menos, um bocado de mal entendidos que a gente vê no geral. Eu estou falando porque eu ainda vejo, eu mencionei isso no começo, eu vou falar de novo, ainda vejo docentes na universidade falando que a China produz guarda-chuva de péssima qualidade, né? Aí tem que gastar um tempinho para poder explicar, não é bem assim, né? Mas tem uma literatura bacana para poder se aproximar desse tema. Eu iria muito para a questão dos minerais. A China está muito preocupada com o fornecimento desses minerais, né? E a rivalidade China e Estados Unidos talvez seja o tema mais. Esse é o mais engraçado, né? Porque a gente fica assim, cara, os Estados Unidos conseguiu eleger um presidente que ele, ao mesmo tempo que ele acentua a rivalidade, ele está abrindo uma quantidade enorme de brechas e possibilidades para que a China dê saltos num nível mais rápido. Assim, se tivesse um plano de como sabotar inovação, tecnologia e infraestrutura dos Estados Unidos para prejudicar o crescimento deles, colocando isso como motor, que a gente viu aqui na China a importância que tem, viu na Europa, viu nos Estados Unidos pós-guerra para desenvolver, eu não sei como ele poderia ser mais eficiente do que as medidas tomadas nos últimos 7 meses pelo governo dos Estados Unidos, em termos de desmontar competências, substituir pessoas-chave, não deixar entrar ninguém que não seja branco e homem, excluir toda uma camada que poderia inovar de forma bem diferente. Conversa pra gente ter na não ficção. Tem uma literatura boa de sanções que mostram Sanções. que sanções econômicas, tá aí uma boa discussão no futuro, que sanções econômicas elas são pouquíssimo efetivas para os objetivos pensados para ela na origem. Então, assim, eu vou impor sanções econômicas. Eu escuto o Trump falando assim, vou impor uma sanção de 100% para a China. Eu tenho certeza que tem um empresário lá na China que está achando a melhor coisa do mundo, porque ele vai impulsionar o setor dele. E, eu não entrei a fundo para poder fazer um estudo sobre isso no caso do Brasil. Mas os documentos indicam que o Brasil diversificou mais parcerias com as sanções do que ele fez ao longo de vários anos de governos distintos. Ou seja, a gente conseguiu abrir mercados que até então ou o setor empresarial ou o próprio Estado, o governo, estavam inoperantes ou até mesmo confortáveis com a situação que existia. E aí, por conta das sanções, essa diversificação foi impulsionada, o Estado entrou como um ator ativo para poder criar a diversificação, vem de uma tomada de decisão deliberada e até um pouco absurda do Trump. Para a China é fantástico. É o memezinho, né? Não faça nada, ganhe. Obrigado, Alexandre. Foi uma aula com muitos aspectos diferentes do que eu nem esperava encontrar por aqui, essas relações todas, mas para mim abre uma outra avenida de conteúdo, discussões e temas para trazer, porque envolve demais ciência no meio disso, pesquisa, inovação, tecnologia, para a gente entender desdobramento de uma coisa numa escala dessa global. Muito obrigado, foi uma aula aqui. Imagina, foi bom mesmo, boa conversa, gostei mesmo. Espero que você tenha gostado da conversa, dessa aula particular de novo, dessa situação, e ressaltando uma coisa que eu faço direto aqui, mas eu fico particularmente feliz de conseguir trazer um assunto desse com uma pessoa que é especialista aqui no Brasil, porque a gente tem esse ponto de vista diferente pelo nosso histórico, pelo nosso passado, pela nossa condição econômica no mundo, do que é alguém nos Estados Unidos ou alguém na Europa comentando sobre a ascensão chinesa ou algo assim, né? Acho que é bom para a gente ver e trazer lições válidas para o Brasil do que é ou não desenvolver e de que escolhas estão sendo feitas. Espero ter deixado a conversa rica com isso e espero que seja uma avenida de vários outros temas e outros nomes para a gente trazer e discutir por aqui. Se você quiser contribuir com eles, por favor, comentários de com quem falar, por que falar, sempre são muito bem-vindos. Se você quiser acompanhar essas próximas discussões, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os vídeos regulares e o Não Ficção, esse nosso bate-papo, sempre feito por humanos, para humanos, por esse humano aqui curioso com tudo nessa vida. Até lá!